Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo 1. E nós vamos ler os primeiros versos. Você achou? Diga amém. Veja o que diz a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, que isso era bom. E Deus então separou a luz das trevas. Você pode dizer glória a Deus? No final do culto tem esse adesivozinho ali para você. Você vai passar ali na saída, a gente vai colocar uma mesa ali. Se tu quiser colocar no teu celular, tá? Se tu achar bonitinho. E tem os dos carros também que deve estar chegando aí, que o nosso irmão trouxe, que o nosso irmão está trazendo. Pastor, quanto é? Você vai pagar apenas R$2, é só para poder custear mesmo os adesivos. A gente deve ter feito uns 400, 200 de carro e 200 do celular. Então, se você quiser, você passa ali, você deixa R$2. Se tiver sem dinheiro também, irmão, se tiver desempregado, pode levar para casa. Você não vai ficar sem por causa disso. Amém? Queridos, a história da criação é uma história muito interessante. E, segundo alguns estudiosos, segundo alguns teólogos, quem vai narrar toda essa história, a Bíblia diz que é Moisés, ou a história diz que foi Moisés. O livro do Gênesis é o livro do princípio, é o livro do início de todas as coisas. Gênesis ele forma a criação humana e forma também a criação do universo. E existe uma política muito grande de discussões entre estes versos que nós lemos, sobretudo entre o verso de número 1 e entre o verso de número 2 do capítulo 1 de Gênesis. E qual é a discussão, pastor? É que alguns teólogos, eles acreditam que após a terra ter sido criada, você vê isso no verso de número 1, onde a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois o verso número 2 vai dizer que a terra ela estava sem forma e vazia. Alguns teólogos eles acreditam que esse sem forma e vazio ele está se dando literalmente por conta da punição que Deus deu a Lúcifer por se rebelar, por se voltar contra ele. E a Bíblia diz então, ou a história diz então, que Deus para punir a terra, para ferir a terra e para ferir Lúcifer e uma terça parte dos anjos, Deus ele lança ele sobre a terra, e a terra que Deus criou no versos número 1, agora está sem forma e agora também está vazia. Outra corrente teológica vai dizer que esse sem forma e vazia não está se dando a queda de Lúcifer, mas se dá a explicação da criação do universo, da criação dos animais e da raça humana, onde eles dizem, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí o verso 2 começa a explicar, e a terra estava sem forma e vazia, e assim as coisas sucederam. Mas eu não quero me ater a pensamentos teológicos, nem a discussões teológicas, nem a algo muito profundo. Eu quero olhar para algo muito superficial, para algo muito raso, muito simples, mas que vai servir de lição para nós aqui nessa noite. E eu quero falar sobre algo muito importante para as nossas vidas. Porque quando a gente olha o princípio da criação, a gente vai observar que a Bíblia diz que Deus, ele no princípio, eu acho linda essa expressão, Deus, ele no princípio criou os céus e também criou a terra. Então eu entendo que Deus ele estava no princípio da criação do universo. O que Deus ama em nossas vidas? Estar nela. Em qual etapa que Deus quer entrar em qualquer área da nossa vida? No meio? Não. No final? Não.
Sabe qual é a etapa e qual é o momento em que Deus ele deseja ensinar em nossas vidas ou atuar em nossas vidas? No princípio. Um dos nossos erros, um dos nossos problemas é querermos trazer Deus para o meio ou colocar Deus no final. Só que eu aprendo com a Bíblia que Deus ele ama estar no princípio. Eis aqui um dos segredos e uma das razões pela qual muitas coisas dão errado em nossa vida. Eu posso falar de vida sentimental, posso falar de vida conjugal, posso falar de vida profissional, posso falar de vida material, posso falar de vida ministerial. Qual é? Querer colocar Deus no meio. Às vezes, eu encontro pessoas que eu pergunto para elas como está a vida delas. Aí a menina ou o menino fala assim, pastor, estou namorando. Eu falo, desde quando? Aí ela fala, já tem uns 2 meses. Eu falei, mas eu nunca vi o cara. Não, é porque ele não é da igreja ainda. Não é porque ela não é da igreja ainda. Não é porque ele não gosta de igreja. Eu posso dizer alguma coisa para você? Você está arrumando problema para a tua vida. Porque Deus ama estar no princípio das coisas. Então não tem como a gente querer que Deus atue em áreas da nossa vida se a gente não quer colocar Deus no princípio delas. É diferente de alguém que conheceu alguém no mundo, aceitou Jesus e agora está na igreja, e a pessoa está no mundo e ela está se relacionando com ele ainda porque já conheceu lá. Agora, quando a gente tem o conhecimento da verdade, a gente faz questão de colocar Deus no princípio. Deus ele ama estar no princípio. Quer que sua vida sentimental dê certo? Ponha Deus no princípio. Quer que a sua vida ministerial dê certo? Ponha Deus no princípio. Quer que a sua vida profissional dê certo? Coloque Deus no princípio. Quando eu coloco Deus no princípio, ele vai se encarregar de agir na minha vida, no meio e até o final. Não tem como a gente cobrar alguma coisa de Deus se Deus nunca fez parte daquilo. Já percebeu que às vezes a gente quer colocar coisa na conta de Deus e coisas que Deus nunca fez parte disso? Um exemplo muito clássico é você querer culpar alguém por um acidente que você provocou. Não tem como a gente culpar a Deus por coisas que nós mesmos estamos provocando. Deus, tu não me ama. Deus, tu não viu. Deus, por que o Senhor não livrou? Deus, por que tu não me deu escape? Aí Deus está dizendo, como se você nunca me colocou no princípio? Como se você nunca me perguntou se era para estar? Como se você nunca me perguntou se era para casar? Como se você nunca me perguntou se era para namorar? Como se você nunca me perguntou se era para você abrir sociedade junto? Então não adianta você querer que Deus se responsabilize por aquilo que você nunca pediu para Deus fazer parte. Agora, quando eu peço para Deus fazer parte de alguma coisa em minha vida, Deus se encarrega de agir por mim no princípio, no meio, e Ele vai comigo até o final. Por que que Deus, Ele ama estar no princípio? Porque quem está no princípio de alguma coisa, se encarrega de ir até o final, sim ou não? Eu lembro de uma história que eu li, eu gosto muito de ler, a história de um homem que tinha muitos coelhos. Isso aqui cabe na mensagem. E o que esse homem disse? Ele tinha tanto coelho, mas tanto coelho, mas tanto coelho, que ele já não aguentava mais colocar nome em coelho. Ele tinha pego o alfabeto todo e tinha zerado de nome de coelho. Aí sabe o que ele fez? Teve uma época que os seus coelhos deram, sei lá, filhotes, 10 coelhos. Ele foi no campo, e quando ele estava nesse campo, ele olhou e viu um monte de menino. Aí ele viu os meninos e falou, vem cá, vocês não querem ir lá em casa ver os coelhos que nasceram? Os meninos falaram, queremos. Por quê? Não, porque eu já dei muito nome para ele, eu quero que vocês deem um nome para eles. Aí, pelo fato dos meninos olharem para os coelhos e terem dado um nome para eles, todos os dias, os meninos iam no mato, pegavam alimento para os coelhos, os meninos limpavam a sujeira dos coelhos, os coelhos ficavam doentes, os meninos era quem tratava. Sabe o que eu estou entendendo com isso? É que quem bota o nome deseja cuidar. Então, se você der para Deus o início, Deus deseja cuidar de você até o final. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Deixa Deus colocar o nome dele no teu relacionamento. Deixa Deus colocar a marca dele nos teus negócios. E Deus vai cuidar disso até o final.
Deus deseja cuidar daquilo que ele dá nome. Então há esse interesse nele. Só que perceba que a Bíblia, ela vai trazer-nos uma informação interessante, que não tem nada na terra, mas Deus criou. Não tem nada na terra, mas Deus está fazendo alguma coisa. Eu percebo que o poder de criação de Deus é um poder que jamais pode ser limitado. Por quê? Porque o poder de criação de Deus não tem limites. Explica. Deus não é um ser como a gente, que cria alguma coisa a partir de uma coisa, Alexandre. Deus não é um ser como a gente, que cria algo a partir de alguma coisa. Quer um exemplo? Você vê subir num prédio e você consegue criar alguma coisa em cima daquilo ali. Deus é um ser, irmãos, que ele é ilimitado no que tange a criação. Deus ele não precisa de nada para criar. Deus, ele, quando ele quer criar, ele cria as coisas do nada. Vou repetir porque eu ouvi um aleluia. Deus, quando ele quer criar, ele cria as coisas do meio do nada. Ele ou não tenho nada, não interessa. Se Deus quiser criar, é o suficiente. Ele ou não tenho. Eu já vi gente começando um negócio com nada, mas Deus entrou, foi o suficiente. Eu já vi Deus comprando casa, eu já vi gente comprando casa com nada, mas Deus entrou, foi o suficiente. Eu já vi Deus fazendo gente casar sem nada, mas Deus entrou, foi o suficiente. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o poder criativo de Deus vai se manifestar na sua vida, mesmo que você não tenha nada. Deus tem poder para criar. Deus tem poder para criar do meio do nada. Deus tem poder para criar as coisas no meio do zero. E a Bíblia dá-nos essa informação, que Deus está criando a terra, os céus. Só que agora, essa terra que Deus criou, já já eu falo da razão, a Bíblia diz no verso número 2, se você quiser você pode acompanhar, ela estava sem forma e ela estava vazia. Então a Bíblia está nos informando que a terra que Deus criou agora está sem forma e vazia. E bem mais do que está sem forma e vazia, a Bíblia também diz que esta terra que Deus criou, ela estava em trevas. E aqui eu começo a pregar, e eu quero falar sobre os 3 estágios de um homem sem Deus: sem forma, vazio e em trevas. 3 estágios de um ser humano sem Deus: sem forma, vazio e em trevas. A pessoa sem forma, ela não é uma pessoa que necessariamente não tem uma identidade. Entenda bem isso. Uma pessoa sem forma não é alguém que nunca teve uma identidade, mas ela é alguém que possui uma identidade que não faz parte dela. Já percebeu um exemplo muito clássico? Que às vezes você vai comprar alguma coisa e você olha e você fala, não, mas não é isso aqui não. Mas o cara fala, não, é isso aqui. Por quê? Porque não tem cara daquilo que realmente é. Você vai comprar um bolo, mas ele parece um pão. Você vai comprar um pão, mas parece um salgadinho. Você vai comprar um suco, mas parece uma outra coisa. Você pede um arroz, mas parece uma outra coisa. Sabe o que eu quero que você entenda? É que tem gente que perdeu a forma que ele tinha. E não é que ele deixou de não ter mais identidade. A questão toda é que a identidade dele agora não está atrelada àquilo que ele é de verdade. Então, quando a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai mudando ao ponto das pessoas olharem para a gente, perceber que nós já não temos mais a mesma forma, só que nós mesmos não conseguimos perceber que nós perdemos a forma que nós tínhamos antes. Eu quero que você entenda que essa terra que estava sem forma e vazia, antes ela tinha sido criada por Deus. Ela era adornada. Ela já tinha sido preparada para receber a habitação do homem. Isaías vai dizer sobre isso. Só que agora essa mesma terra que Deus criou, ela está sem forma e vazia. Existem pessoas que Deus os encontrou, deu forma, encheu, tirou da escuridão. Só que ele se permitiu sair, ficar sem forma, vazio e em trevas. Foi Deus quem criou. E posso dizer uma coisa para você? É possível você vir à igreja, estar sem forma, vazio e em trevas. É possível você estar num ambiente desse
trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, servindo a Deus, mas sem forma, vazio e em trevas. Isso aqui é muito perigoso, porque quando você vive uma vida sem forma, com uma identidade alterada, onde ninguém consegue te definir, onde ninguém consegue te identificar, você está correndo o risco de literalmente aceitar essa imagem que já foi criada sobre você e que já foi imposta sobre a sua vida. Agora, Hélio, o que ocasiona, o que faz com que nós venhamos ficar sem forma, vazio ou em trevas? Sem forma. O que faz com que nós venhamos ficar sem forma? Sabe quando alguém sofre um acidente? E esse acidente foi um acidente muito grave, mas muito grave. E quando você olha a pessoa, você olha e fala, cara, essa pessoa está totalmente desfigurada. E você olha e fala, o braço dela, olha a perna dela, olha o rosto dela. Isso é alguém que está sem forma. Tudo o que o diabo quer é te envolver em um acidente grave, para que você venha ficar sem forma, destruído, e que você deixe de ser reconhecido. Quando olharem para você, as pessoas digam, ele já não é mais o mesmo. Olha para cá, o diabo, ele quer te deixar totalmente desfigurado. Ele quer desfigurar a tua moral, quer desfigurar a tua vida espiritual, quer desfigurar a tua casa, sua família, seus sentimentos, seu casamento, seus filhos, seus negócios, sua vida emocional. Tudo que o diabo quer é trazer desfiguração para você. E quem sabe o que você está vivendo não é fruto de uma via natural. Quem sabe o que você tem vivido hoje é fruto de uma via espiritual, onde de alguma forma Satanás conseguiu te envolver em um acidente tão terrível, mas tão terrível ao ponto de ter mudado você, de pessoas não te identificar e nem você mais conseguir se enxergar. Porque tem acidentes graves que acontecem conosco, que nós nos tornamos pessoas desconhecidas por nós mesmos. E você fala, eu não sou grosso assim, eu não sou nervosa desse jeito, eu não sou tão impaciente assim. A sua alma, ela fica totalmente machucada. E a alma é o reservatório das nossas emoções. Você vive estressado, intestino preso, intestino solto, vive nervoso, insônia, ansiedade. Vive nervoso, come muito, come pouco. Davi vai dizer que a alma dele estava tão aflita que ele sentia pontadas no teu rins, porque a saúde dele estava debilitada por conta dos problemas que ele estava vivendo. E talvez você entrou por essas portas aqui hoje e o diabo de alguma forma tentou te destruir, mas eu quero que você entenda que hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que o estrago que o diabo fez na sua vida não será maior do que a obra que Deus quer começar a fazer em você a partir de hoje. Eu queria que você pegasse na mão de alguém do teu lado e dissesse isso para ele. O estrago que o diabo fez, diga para ele, não será maior do que a obra que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje. Hoje Deus começa uma obra na tua família, uma obra na tua casa, uma obra no teu espírito, uma obra na tua vida sentimental. Eu estou pregando para alguém que acredita nisso. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser maior do que os estragos que aconteceram em você até hoje. Se você acredita nessa palavra, se expressa adorando a Ele. A terra está vazia. Sabe o que é terra vazia? Não tem animais, não tem vida humana, não tem humanos na terra. Talvez assim esteja você. Você está tão vazio que você não tem nada dentro de você. Você não tem paz, você não tem alegria, você não tem mais sonhos, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de estar na igreja, você não tem desejo de servir a Deus. Sabe por quê? Porque você está vazio. Por fora você até tem forma, porque talvez você não perdeu a forma, mas por dentro você está vazio. Isso é muito perigoso, porque quando a gente está vazio, a gente faz coisas de forma precipitada. Por que isso aconteceu? Eu estava com um vazio tão grande dentro de mim, e eu permiti alguém se aproximar. Eu estava com um vazio tão grande dentro de mim,
e eu permiti alguém chegar. Eu estava com um vazio tão grande dentro de mim que eu deixei alguém se aproximar de mim. Eu sei que eu não estou pregando para as paredes, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu estava com um vazio tão grande dentro de mim que eu não aguentei, eu tive que ceder à pressão. Por quê? Porque eu estava com um vazio dentro da minha alma. E você diz, cara, mas você está vindo à igreja, você está vindo tão bem, e você está fazendo as coisas certas, está trabalhando, vem ao culto, recebe direção, ouve palavra. Como isso foi acontecer? Por causa do meu vazio. Saiba de uma coisa, isso aqui é bom que você guarde: nada que você faça lá fora que não esteja ligado a Deus tem poder de preencher os vazios que está dentro de você. Pastor, como assim? Maconha não preenche o seu vazio. Cocaína não preenche o seu vazio. Cigarro não vai preencher seu vazio. Bebida não vai preencher seu vazio. Pastor, sexo não vai preencher seu vazio. A noitada não vai preencher seu vazio. Amigos não vai preencher o seu vazio. Só tem um ser que tem poder de preencher o seu vazio. E se Jesus não preencher, não adianta, irmão, ninguém mais preenche. Tem alguém que está comigo nessa palavra? Diga para alguém do seu lado, mas diga para ele com um sorriso no rosto. Diga, meu filho, se Jesus não preencher, ninguém mais preenche. Diga, amiga, se Jesus não preencher, ninguém mais preenche. Se Jesus não entrar, ninguém mais entra. Se Jesus não fizer, ninguém mais faz. O problema é que você está querendo que marido preencha o vazio que Jesus tem que preencher. Você está querendo que a tua esposa preencha um vazio que Deus tem que preencher. Você está querendo que o dinheiro preencha um vazio que Jesus precisa preencher. E se Jesus não preencher, Vinícius, Fabrício, Anderson, Rosângela, Ícaro, ninguém mais preenche. Estágio de um homem sem Deus, sem forma, vazio. Terceiro estágio, ele anda em trevas. Isso é perigoso, porque a escuridão é o pior ambiente para você prosseguir. Se eu falar para você segue porque está de dia, você segue. Se eu falar para você caminha porque tem luz, você caminha. Mas quando a gente entra em um nível de escuridão, a gente não consegue mais caminhar. E não consegue porque a escuridão, ela rouba de nós o poder de proatividade, o poder de prosseguir. Sabe o que o diabo quer? Te colocar em escuridão, para roubar de você o poder de continuar prosseguindo. Como é que prossegue se não tem luz? Como é que prossegue se está escuro? Como é que prossegue se não está vendo nada? Deus te trouxe aqui hoje para te orientar. Tudo o que Satanás quer por esses dias é roubar a tua luz, para fazer você voltar a andar em escuridão, perdido, sem rumo, sem direção. Perceba que mesmo que em escuridão, isso aqui eu amo, mesmo que em trevas, mesmo que vazio, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, você pode dizer glória a Deus? Se movia sobre a face das águas. Eu paro aqui para você entender algo. Terra destruída, sem forma, vazia, mas o Espírito se move. A palavra mover aqui no hebraico quer dizer rachef. Rachef quer dizer descansar, refugiar, se mover lentamente sobre algo. Diga para alguém do seu lado, bota um sorriso no rosto agora. Porque mesmo sem forma, diga para ele, mesmo vazio e em escuridão, o Espírito de Deus está aqui, ó, sobre você. O diabo só não te matou ainda porque o Espírito está sobre você. Satanás só não acabou com você ainda porque o Espírito está sobre você. O diabo só não te colocou no manicômio, com depressão, com síndrome do pânico. Só não permitiu você se matar ainda porque o Espírito está sobre você. Glória! O que significa, pastor? Que o Espírito de Deus está se movendo. Mas como Deus não criou nada para viver sem forma, vazio e em trevas, veja o que Deus disse. No meio de todo aquele ambiente hostil, verso de número
3. Deus disse: haja luz, e houve luz. Diga alto: houve luz. Diga: houve luz. Escute isso aqui. Aquilo que sai da tua boca é muito mais poderoso do que o ambiente que está em sua volta. Tem trevas, o lugar está sem forma, o lugar está vazio, tem escuridão, e Deus fala: haja luz. O que sai da tua boca tem mais poder do que o que está te rodeando. Você consegue entender a força que isso aqui tem? Pastor, você não sabe como é que está o meu negócio, minha casa, as ligações que vêm contra mim, pessoas me ameaçando, pessoas que se levantam contra mim. O que sai da tua boca tem muito mais poder do que o que está em sua volta. Pode tudo estar dizendo ao contrário, mas o decreto que você libera, o que sai da tua boca, tem poder de mudar um decreto que já está estabelecido sobre a sua vida. O que sai da tua boca transforma coisas ruins em coisas boas. Trevas é coisa boa? Escuridão é coisa boa? Viver sem forma é coisa boa? Não. Vazio é coisa boa? Não. Aí a palavra chega. O que sai da boca de Deus transformou trevas em luz. O que não tinha forma, teve forma. O que estava vazio ficou cheio. Vou profetizar para a tua vida: o que era maldição virou bênção. O que era fazer você chorar começou a fazer você sorrir. O que tirava o teu sono fez você dormir tranquilo. Porque o que sai da tua boca vai ter poder de transformar trevas em dia. Você pode glorificar Deus? O que vai sair da tua boca terá poder de mudar situações por causa de você. Escute isso aqui. A palavra que sai da tua boca faz com que ordens sejam executadas no mundo espiritual. Lembra de Elias junto a Acabe? Acabe falou: vai chover. Elias é profeta, irmão. E disse assim: o que, Acabe? Vai chover. Ele falou: Deus, o que foi? A partir de agora não chove mais. Deus não mandou Elias falar nada. Só que Elias pegou a palavra e disse: ei, ô céu, a partir de agora não chove mais. Você já falou com Deus? Não, mas eu tenho intimidade com Ele. Como assim? Ele é meu pai. Que é dele é meu. Vai cair chuva. Ele falou: não vai. Como é que você sabe disso? Porque eu estou liberando uma palavra. E quando eu libero uma palavra aqui na terra, essa palavra faz com que coisas sejam executadas no mundo espiritual. Sabe qual é o teu problema? É que você ainda não entendeu o poder que há nas tuas palavras. Você tem mais disposição para praguejar você do que para abençoar você. Estou mentindo? Sou um lixo. Nasci para tudo dar errado mesmo. Para mim é tudo mais difícil, não adianta. Eu já sei que não vai acontecer, já sei que não vai dar certo. Já tentei uma vez, não, desisto. Isso aqui para mim, outra entrevista, acho que eu não vou nem mais para entrevista, porque eu sou ruim para isso. Você só se espragueja, cara. Você só libera a palavra ruim sobre a tua vida. Você é a pessoa que mais se amaldiçoa. Mas eu sou muito fraco, eu não consigo, eu não aguento. Começa a liberar uma palavra no mundo natural para que coisas sejam executadas no mundo espiritual. Não vai chover. Não vai. Passou 3 anos, que foi? Vai chover. Aí Deus falou: então chove. Porque aquilo que eu falo aqui na terra move o mundo espiritual ao meu favor. Agora, a ordem que Deus deu foi essa aqui, ó, e eu já caminho para o final. Haja luz. Então, em outras palavras, Deus olhou para o meio das trevas e disse assim: trevas, seja luz. Diga para alguém: não esqueça quem você é. Repete isso para outra pessoa. Diga: não esqueça quem você é. Posso continuar? Diga amém. Vou dar uma leve apertada. Diga glória a Deus. Eu não acredito que a gente precisa de retiro de carnaval para você não se desviar, irmão. Eu não acredito que filho de Deus, estou falando de filho. Eu não acredito que filho de Deus precisa de carnaval para não ir para o mundo. Eu não acredito que você precisa estar refugiado, senão quando o bloco passar, tu não aguenta, vai atrás. Correndo ainda. Eu não acredito nisso. Eu acredito numa geração de filhos de Deus
que um momento não faz ele esquecer quem ele é. Pastor, eu vou para Búzios. Vai com Deus. Vou para Arraial do Cabo. Maravilha, não me faça inveja, irmão. Vou para Angra dos Reis. Passa lá em casa e me leva junto com você. Pastor, eu vou para Arraial, vou para Cabo Frio. Me leva também. O que eu não posso é estar nesses lugares e esquecer quem eu sou. Esquecer dos fundamentos que Deus tem me dado aqui. Esquecer das coisas que Deus tem me falado aqui. A tua faculdade não pode fazer você esquecer quem você é. O teu trabalho não pode fazer você esquecer quem você é. A rua que você mora não pode fazer você esquecer quem você é. O carro do cara que agora está te cantando não pode fazer você esquecer quem você é. A mulher que está te assediando não pode fazer você esquecer quem você é. A condição financeira de uma outra pessoa que se aproximou de você não pode fazer você esquecer de quem você é. Você tem fundamentos, irmãos. E quem tem fundamentos não esquece quem ele é. Oh, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Todas as vezes que você disser quem você é, o diabo vai querer contradizer aquilo que Deus disse sobre você, por meio de uma situação ou por meio de alguém. E se você não entender isso muito bem, você vai acabar acreditando que aquilo que estão falando sobre você é mais verdade do que aquilo que Deus falou sobre a sua vida. Escute isso. Quando a gente vem de fora e a gente aceita a Jesus, tudo que o diabo quer é desfigurar aquilo que você ouve aqui. E se você der ouvidos para isso, você vai acabar esquecendo de quem você é. Alguém vai olhar para você e vai falar: cara, você fazia tanta coisa errada, daqui a pouco você já está desviando. Eu não acredito nela não. Já ela vai estar desse jeito. Ei, dá um tapa sem mão nessa pessoa que não acredita em você. Mostra para todo mundo que você continua sabendo quem você é. E eu posso dizer algo para você: o médico não sabe quem você é, porque você não é aquilo que ele falou que você é. Teu vizinho não sabe quem você é. Você não é aquilo que a vizinhança fala que você é. Você não é aquilo que o seu ex-marido diz que você é. Você não é aquilo que a tua ex-mulher diz que você é. Você não é aquilo que o seu ex-namorado diz que você é. Você não é aquilo que o seu ex-noivo diz que você é. Você é aquilo que Deus falou que você é. Olha para cá, olha para cá. O diabo, meu irmão, na lista dele você já era para estar morto. Só que Deus não deixou Satanás te matar, porque ele sabe quem você é. Oh, glória. Diga para alguém: eu sei quem eu sou. Diga para ele: e eu não vou deixar ninguém mudar isso. Diga para ele: eu não vou deixar o pecado mudar isso. Eu não vou deixar o mundo mudar isso. Eu não vou deixar ninguém mudar isso. Eu sei quem eu sou. Viu Deus que a luz era boa? Viu Deus que a luz era e fez separar? Me pergunte por quê? Porque Deus sempre separa o que é ruim daquilo que é bom. Era para você ter dado glória. O que você quer dizer com isso, pastor? Existe uma razão pela qual Deus te separou de algumas pessoas por esses dias. Ele sempre separa aquilo que é ruim do que é bom. Deus permite que pessoas saiam da sua vida, porque Deus sabe que muitas dessas pessoas não querem mudar. E se você permanecer perto delas, ao invés delas mudarem para se parecer com você, você vai acabar mudando para ficar parecido com elas. O propósito delas é te reduzir ao nível delas. Ele não quer que você permaneça vivendo uma vida medíocre. Então não chore por causa de quem saiu da tua vida. Ele tem um plano muito melhor para você. Diga: Deus tem um plano muito melhor para mim. Diga para você. Eu disse que Deus tem um plano muito melhor para a sua vida. Vou repetir. Eu disse que Deus tem um plano muito melhor para a sua vida. Eu disse que Deus tem um plano muito melhor para a sua vida. Não importa quem saiu, Deus tem um plano muito melhor para a sua vida.
E para Deus cumprir um plano melhor pela sua vida, pare de reclamar por quem não te atende no telefone. Pare de reclamar por quem apagou o teu número do celular dele. Pare de chorar pela sogra que não te amou, pelo parente que não gostou de você, pelo filho que não quer conversar, pela outra que foi embora. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou separando o que é bom do que é ruim. Deus tem um plano muito melhor para você. Oh, eu sinto Deus aqui nessa palavra. Tem gente rejeitando a sua ligação. Deus tem um plano muito melhor para a sua vida. Tem gente te bloqueando em WhatsApp, Instagram, Facebook. Deus tem um plano muito melhor para a sua vida. Deus sempre vai separar o que é ruim daquilo que é bom. Oh, glória. E eu sinto Deus aqui nessa palavra, irmão. Você precisa entender que você não nasceu para viver vazio. Você não nasceu para viver sem forma. Você não nasceu para viver em escuridão. Você nasceu para ter forma. Você nasceu para ser cheio. Você nasceu para andar na luz. Você nasceu para ser luz. E quando a gente entende isso, a gente não se preocupa com as separações que Deus traz, porque a gente entende que Deus tem um plano melhor para as nossas vidas. Pega na mão de alguém e canta isso para ele. Deus tem um plano melhor para a sua vida. Diga para ele, diga. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus tem um plano melhor para a sua vida. Por um minuto você pode levantar tua mão para adorar a Deus. Eu vou te dar um minuto para você adorar Ele, vai!